O fato do Ronivon comemorar 80 anos de vida recentemente, cara, é um ótimo momento para que você saiba que ele foi muito mais do que o excelente apresentador de TV que ele se tornou. Na verdade, ele tem uma discografia repleta de ótimos discos, principalmente aqueles lançados durante a segunda metade da década de 1960 e na primeira metade, vamos dizer assim, dos anos 70, cara, que você precisa conhecer imediatamente. E neste vídeo eu vou te explicar por quê. Presta atenção. Aliás, cascata, mentiras e lorotas é o que você não encontra no novíssimo e extraordinário livro George Harrison, O Beatle Relutante, cara. Numa edição limitada de colecionador, muito luxuosa, de cair o queixo, que vem com capa dura, vem também com uns acessórios incríveis, cara. Vem com uma mochila meio saco, em nylon personalizada, com aquela estampa da icônica guitarra, a Rock Stratocaster, tá? Vem com adesivo, vem com palheta em PVC, vem com marcador de página All Things Must Pass e o mais importante, cara, cada uma das 504 páginas cada uma delas tem um monte de informações incríveis a respeito do integrante mais misterioso dos Beatles, né? Numa biografia sensacional, escrita pelo renomadíssimo Philip Norman, que mostra como o imenso sucesso e a imensa fama dos Beatles foi para o George Harrison quase que como uma maldição, cara. Então, nesse livro estão todos os diversos lados da personalidade dele, cara, os lados inclusive contraditórios, e tudo é contado com humor e com muita dor, com muita tristeza. Não deixe, inclusive, clica aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, e na hora de você finalizar a compra, não deixa de usar o cupom de desconto exclusivo que a gente tem, que é Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir esse livro, cara, essa edição de colecionador. Vou te falar um negócio pra você, meu amigo, não vacila, que essa tiragem, essa edição de colecionador, cara, é uma tiragem muito pequena e vai se esgotar nos próximos dias, mas nem semanas, dias. Então não vacila, porque é uma tiragem reduzidíssima, tá? Clica aqui embaixo e na hora de finalizar, no link correspondente, evidentemente, e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o cupom de desconto Regis Tadeu Indica e você vai ter um livro na sua casa. Além de um desconto sensacional, é um livro incrível, eu garanto. Meu amigo e minha amiga, eu não tenho dúvidas de que o Ronivon se tornou uma figura emblemática da cultura brasileira ao ter em seu belo e honrado currículo não apenas a elegância e o conteúdo exibido no mundo ali do entretenimento televisivo, mas principalmente pela série de discos lançados nesse período em que eu citei, que são discos incríveis que causaram um impacto indiscutível no panorama musical brasileiro, justamente por causa da ousadia que ele teve em mostrar uma abordagem musical multifacetada, vamos dizer assim. O Ronivon, ele fez, na verdade, uma incursão musical de uma tal forma surpreendente que ele se tornou um artista que ele não delimitava fronteiras, vamos dizer assim, nos seus trabalhos, mesmo que não tenha radicalizado, né, no direcionamento. Ele nunca foi um David Bowie, assim, tal, né? Inclusive o David Bowie é um dos ídolos do Ronivon. Cada um desses álbuns foi, na verdade, a fonte de uma enorme influência no panorama musical brasileiro, cara. E ainda é até hoje para as novas gerações de músicos e de artistas, mesmo que a maioria das pessoas não saiba disso. Naqueles turbulentos anos da década de 1960, cara, o Ronivon, na verdade, ele surgiu em 1965, cara, já como uma espécie de um ícone daquele movimento da Jovem Guarda brasileira, né? Muito distante do jovem Ronaldo Nogueira de Niterói, que era o nome dele, cara. Depois do enorme sucesso em 1966 dos compactos de Meu Bem,
que era, na verdade, uma versão em português, escrita pelo próprio Ronnie Von, de uma canção dos Beatles chamada Girl, e A Praça, que o Ronnie Von gravou totalmente contra a vontade, só pela insistência do adorável trambiqueiro, marqueteiro, produtor Carlos Imperial, que inclusive era o compositor da música. Depois do sucesso desses dois compactos, cara, cada um dos primeiros álbuns que o Ronnie Von lançou, por exemplo, o Ronnie Von de 1966, todo mundo chama de Meu Bem, né? O Ronnie Von volume 2 de 67, aqui ó, e o Ronnie Von volume 3, que veio na sequência, tudo isso firmou o Ronnie Von como um grande ídolo da juventude na época. E isso, aliás, no início, né, nesse período, cara, por conta da beleza do cara, o cara era muito bonito mesmo, ele foi chamado de Pequeno Príncipe, na verdade que era o título que foi dado pela Hebe Camargo, inclusive, numa clara alusão a uma hipotética rivalidade com o rei Roberto Carlos, né, durante aquele período ali da Jovem Guarda, aquela coisa toda. Então, por conta da beleza do Ronnie Von, cara, ainda em 1966, cara, ele já tinha virado apresentador de TV, cara, porque ele comandava o seu próprio programa de auditório, que era O Pequeno Mundo de Ronnie Von, no qual ele recebia nomes que estavam surgindo na época, cara, como o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, e ele tinha até uma banda exclusiva do programa, que era um trio, do qual eu vou falar daqui a pouquinho. Só que foi a partir desse ótimo disco aqui, ó, também chamado de Ronnie Von, em 1968. E esse estupendo A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais, de 1969. E também esse disco aqui, ó, A Máquina Voadora, de 1970. Foi a partir desses três discos que o Ronnie realmente mergulhou naquilo que ele mais gostava, cara. Que era aquela efervescência da contracultura musical e filosófica daqueles tempos, cara. Com elementos psicodélicos e experimentais, até então, de uma certa forma, inéditos na música popular brasileira, cara. E muitas vezes trazendo melodias melancólicas, né, com as letras introspectivas, em contraponto àquela abordagem vibrante, roqueira, que ele tinha em todas as suas canções. É isso mesmo. O Ronnie Von, ele foi um artista muito à frente do seu tempo e ele acabou estabelecendo paradigmas novos, cara, para a música jovem do Brasil daquela época, cara. E, na verdade, esse período psicodélico foi o início da maturidade dele artística, cara, e da exploração sonora que ele fez, que impressiona até hoje. Na década seguinte, lá na década de 1970, o Ronnie Von, ele continuou a jornada musical dele com dois álbuns que refletiam exatamente essa evolução artística dele e o próprio amadurecimento pessoal dele, né? Que é A Máquina Voadora, que é isso aqui, tá? Que eu já mostrei aqui para vocês, que foi um disco lançado em 1970, e tem também o Ronnie Von de 71, que é conhecido por muita gente daqueles tempos como o álbum de cabeceira. E ainda hoje são explícitos daquela busca incessante por novas sonoridades e novos temas. Ouvindo esses discos nos dias atuais, cara, dá até pra gente perceber que há uma certa influência do rock progressivo e até mesmo da música erudita, ali se entrelaçando com as suas letras poéticas e propiciando alguns desafios, vamos dizer assim, na hora de oferecer definições daqueles sons, cara, mesmo depois de você faça audições atentas. Eu nem preciso dizer, cara, que ele também abriu portas, cara, para uma geração de músicos que exploraram fronteiras sonoras até então meio que inóspitas, como aquele trio do programa dele, os Mutantes. Pois é, cara, porque a banda fazia parte do programa dele e foi rebatizada justamente pelo Ronnie Von, porque eles chegaram lá como os Bruxos, né? E aí o Ronnie Von rebatizou o trio como Mutantes, né? E era exatamente aquele trio, que é o Arnaldo Batista, a Rita Lee e o Sérgio Dias. Aliás, o Ronnie, ele deu a sugestão, porque na época ele estava lendo um livro chamado O Império dos Mutantes, de um escritor francês de ficção científica chamado Stéphane Wu. Então, na primeira metade da década de 70, cara, o Ronnie Von, ele continuou a lançar uns discos excelentes, cara, como os dois igualmente auto-intitulados álbuns de 1972
e 1973, que até hoje, inclusive, eu nunca consegui encontrar esses LPs em ótimo estado. Uma hora eles vão aparecer. Inclusive, esse disco de 72, cara, ele emplacou um hit afro-brasileiro, vamos dizer assim, que é a canção maravilhosa chamada Cavaleiros de Aruanda. Cavaleiro de Aruanda. Só que depois desses discos incríveis, os intervalos entre os álbuns do Ronivon foram ficando mais espaçados por conta, cara, de uma grave doença que era a polirradiculoneurite viral, que é uma doença semelhante àquela síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune, cara, que não tem cura e que ocorre, cara, quando o sistema imunológico do corpo ataca parte do próprio sistema nervoso da pessoa por engano. E isso leva à inflamação dos nervos e provoca uma fraqueza muscular, cara, e dores insuportáveis, cara. Tanto que o Rony, inclusive, ele chegou a declarar que nessa época que ele ficou doente, ele chegou a pedir para morrer, porque ele não aguentava mais as dores que nem mesmo o uso de morfina conseguia aliviar, cara. Pra você ter uma ideia, ele chegou a ficar desenganado pelos próprios médicos que tratavam dele. Só que o Rony, ainda bem, cara, se recuperou e ele reapareceu só em 1977 com um outro auto-intitulado álbum e com mais um hit, que era a canção Tranquei a Vida. E a partir dos anos 80, essa discografia dele, infelizmente, acabou perdendo força porque ele redirecionou o seu foco musical para um mercado mais romântico, né? Principalmente depois do imenso sucesso de uma canção intitulada Cachoeira. Foi um compacto que ele lançou em 1983. Mesmo nos álbuns daquela década, cara, ainda hoje é possível ouvir certas canções que são muito boas, meu. Então, esses discos dos anos 80, cara, na verdade eram resultados de um amálgama, assim, da influência da música pop internacional, cara, com aquela musicalidade meio pasteurizada brasileira, cara. E mesmo que esses discos não sejam trabalhos que tenham, assim, a sonoridade eclética e vibrante dos anos anteriores, cara, ainda assim esses álbuns são muito dignos, assim, naquela busca por uma adaptação às mudanças culturais, cara, e às mudanças estéticas da época. Mesmo que esses discos não tenham nenhuma relevância e a inspiração quando comparados com o seu período mais fértil musicalmente falando, que foi justamente da segunda metade dos anos 60 e a primeira metade dos anos 70. Então, meu amigo, hoje você não pensa que o Ronivon é somente um mero cantor e um mero apresentador. Inclusive, ele atualmente está no ar num programa lá na Rede TV, intitulado Manhã do Rony, né, que ele apresenta desde 2022. Isso depois de apresentar vários programas na TV, né? O mais famoso era aquele Todo Seu, que ficou no ar na TV Gazeta de 2004 a 2019, por exemplo. Vários programas ao longo das décadas. E ele chegou, inclusive, a participar de alguns filmes, cara. Então, de certa forma, o Ronivon, ele foi, sim, meio que um arquiteto sonoro que ele acabou expandindo os horizontes da música brasileira quando ele colocou a capacidade dele de combinar a sensibilidade poética, cara, com uma experimentação musical, inclusive a serviço de uma sacudida na música, né, e na cultura popular brasileira desde ali daquela época, no finalzinho dos anos 60, tá bom? É uma figura importantíssima e também dos homens mais legais, dos artistas mais legais que eu já entrevistei até hoje e que eu até considero como um amigo, porque ele é um cara sensacional. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse aqui é um vídeo que eu faço em homenagem ao Ronivon, que realmente é uma figura queridíssima. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito dele, cara, a respeito dele como apresentador, e coloca a sua opinião a respeito... Você ouviu os discos? Se você não ouviu, cara, ouça esses discos dele e depois coloca aqui a sua opinião nos comentários, tá legal? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui pra vocês. E não esquece de adquirir esse livro do George Harrison, que é sensacional, tá bom? Então um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos e até a próxima.